Fala comigo, moçada da segunda série do ensino médio. Vamos lá, galera. Mais uma vez eu aqui, para quem não me conhece, Paulo Arthur, tá? Professor da unidade da Zona Norte. Vamos estar vendo agora aqui, dando continuidade ao nosso assunto aí de geometria espacial, tá? A gente viu na aula passada sobre poliedros. É importante, se você não pegou ainda da aula passada, volta lá no módulo 9, no módulo 8, tá? No módulo 8 e 9. Olha só exercícios, tá? E dá uma relembrada aí, vê o que você está com dúvida, tenta tirar essa dúvida para passar para esse módulo 10, que vai falar sobre prismas, tá? Que muita coisa que a gente viu lá em poliedros, a gente vai utilizar aqui e vocês já vão entender por quê, tá bom? Então, olha só. O que eu queria falar com vocês? Pega aí, por favor, o caderninho de vocês para vocês fazerem as anotações, tá? Utilizem sempre como recurso métodos que vocês acham que facilitam o estudo de vocês. Então, por exemplo, tem gente que gosta de fazer as anotações com um mapa mental, tem gente que gosta de fazer anotações de forma detalhada, tá? Eu aconselho que você faça as anotações da forma que ele achar mais conveniente, tá? Então, galera, olha só, vamos falar de prismas e assunto importante também de geometria espacial, tá? Qualquer dúvida que você tenha, procure tirar na aula ao vivo, provavelmente eu vou estar lá, tá? Procure tirar com um amigo que você tem intimidade, que tá vendo, tá no foco, entendeu o assunto, com um professor que você tenha contato, tá bom? O importante é que você tire essas dúvidas, tá? E ter dúvidas é importante, que isso significa que você está estudando, né? Mas é importante também que você tire essas dúvidas que vocês têm, tá? Eu espero que, da forma que eu dei a aula aqui, fique o mínimo de dúvidas possíveis, tá bom? Vamos que vamos. Então aí eu botei pra gente alguns tipos de prismas, tá? Pra gente já dar uma observada, tá? E a gente já, de olho, meio que vê quais são as semelhanças entre eles, tá? O que faz esses sólidos geométricos que estão aí girando na sua tela serem prismas, tá? Observa que a gente já vai definir, tá bom? Então, olha só. O que significa prismas, tá? Vamos partir para a geometria espacial, pegando lá da parte básica, né, que a gente está sempre definindo dessa forma. É importante que você entenda dessa forma, tá? Então, a gente vai considerar dois planos paralelos, tá? O plano alfa e o plano beta, tá? Dois planos paralelos entre si, tudo bem? E nesse plano paralelo, a gente vai desenhar em um deles um polígono P qualquer, tá? Então, vou pegar um plano, vou botar dois planos paralelos e em um deles eu vou desenhar um polígono qualquer, tá bom? Professor, é um triângulo, é um quadrilátero, qualquer polígono, tá bom? Tá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reta R que vai atravessar, tá? Uma reta R não paralela a esses planos, tá? Uma reta que atravesse esses dois planos, tudo bem? Então, olha só. Fiz o desenho aqui, tá meio apagadinho, mas dá para enxergar. Tem um plano alfa aqui em cima e um plano beta aqui embaixo. Fiz um polígono, tá? Que nesse caso é um pentágono, mas poderia ser qualquer um, aqui no plano alfa, que tem os vértices A, B, C, D e E. E fiz uma reta R que atravessa o plano alfa e o plano beta, tá? Essa reta R não é paralela nem a alfa nem a beta, tá bom? Todos os segmentos de reta, tá? Todos os segmentos de reta que são paralelos a R e saem de um polígono e vão até o outro plano, tá? Saem aqui desse polígono plano alfa e vão até o outro plano, a gente chama isso, a reunião desses segmentos, de prisma, tá? Como assim, professor? Então, olha só, tem um polígono aqui, que no caso é um pentágono, aqui nesse plano alfa. Todos os segmentos que saem desse polígono e são paralelos a essa reta R, tá? Vão formar esse prisma aqui, tudo bem? Vão daqui até o outro plano. Olha só, o que acontece?
eu tô falando todos os segmentos que saem desse polígono. Não tô falando dos segmentos que fazem parte só do lado do polígono, tá? Da parte interior também. Então quer dizer que, mais uma vez, isso daqui é um sólido geométrico, tá? Ele não é oco por dentro, o prisma, tá bom? A parte de fora a gente chama de superfície, né? A gente falou de superfície poliédrica, tá? Mas o prisma mesmo, ele não é oco por dentro, ele é um sólido por dentro, tudo bem? Olha só, lembrar de definição de poliedros, né? O poliedros é um sólido geométrico, né, em que todas as faces são compostas por polígonos, né? Então vamos reparar aqui, o prisma é um sólido geométrico em que todas as faces são compostas por polígonos? Sim. Então quer dizer que todo prisma é um poliedro, tá bom? Nem todo poliedro é um prisma, tá bom? Mas todo prisma é um poliedro. O prisma é o poliedro em que ele tem duas faces poligonais paralelas, tá bom? E a gente vai chamar essas faces poligonais paralelas de base, tá bom? A base de cima, tá? E a base de baixo, tá? Pode ser um polígono qualquer essas bases, tá? Pode ser um triângulo, como é o caso aqui dessa figura, podia ser um quadrilátero, poderia ser um pentágono, como foi na figura anterior, enfim, tá? Essa parte de baixo e a parte de cima são chamadas de base, tá? E todos os lados desse polígono que fazem parte da base são chamados de aresta da base, tá? A aresta da base nada mais é do que a aresta do polígono que está na base, tá bom? Do lado do polígono que está na base. Show? Galera, além da base, a gente tem a parte aqui, ó, que não pertence, né, a esses planos, né? A gente chama essa parte aqui de superfície lateral, tá? A superfície lateral, ela é formada, tá, por todos os segmentos de ligação aqui, ó, dos lados dos polígonos, tá? Se eu ligo todos os segmentos dos lados dos dois polígonos, eu formo aqui a superfície, tá? Só a parte de fora lateral, tá? E sempre em prisma, essa superfície lateral vão ser quadriláteros, mais especificamente paralelogramos, tá? Sempre essa superfície, as faces da superfície lateral são formadas por paralelogramos, tudo bem? Galera, o que é importante aqui? É importante que você olhe para um prisma e você saiba identificar o que é a base e o que não é a base, tá? O que é a superfície lateral. Por quê? Porque nem sempre em uma questão o prisma vai estar em pezinho aqui com a base para baixo, tá? Ele poderia ter posto aqui, ó, como se fosse o telhado de uma casa, isso aqui, ó. Mas você sabe que a base do prisma não é o sol que está para baixo, é o polígono que tem um outro polígono paralelo a ele, congruente lá em cima, tá? Essa base de cima, ela é igualzinha à base de baixo aqui, tá? Tudo bem? Então é importante você olhar para o prisma e identificar qual é a base, qual que é a superfície lateral, tá? A superfície lateral é sempre formada por paralelogramos, tá? E a base depende do polígono, de triângulo para frente pode ser qualquer um, tá bom? Além disso, tem a altura. A altura nada mais é do que a menor distância entre um plano e outro, tá? A menor distância entre um plano e outro a gente chama de altura do prisma, tá bom? A altura do prisma é a menor distância entre um plano e outro. Essa distância sempre vai ser perpendicular, tá? Porque a menor distância sempre é perpendicular aqui aos dois planos, tá bom? Show! Se quiser tirar esses prints, fazer anotações, fica à vontade, tá? Vamos que vamos. Algumas observações importantes. A primeira, todo prisma tem duas bases iguais em planos paralelos, tá? Como eu falei, essa base aqui de baixo, ela é igualzinha à base lá de cima, tá? Sempre em prisma isso vai acontecer. Não tem como aqui eu ter um triângulo maior e aqui eu ter um triângulo menor, porque senão não respeita aquela definição de prisma de ser formado por retas paralelas àquela reta que a gente fez, tá? Então vamos que vamos. Dito isso, além das bases serem congruentes, digamos assim, todo prisma possui vértices com a representação de ângulos triédricos. Todos os vértices dos prismas saem três arestas, em todos os vértices. Ó, deixa eu botar naquela primeira figura lá que a gente viu, dos prismas girando. Olha só, esse prisma daqui, ó, desse vértice saem três arestas. Desse daqui, ó, desse vértice saem três arestas. Desse aqui, desse vértice saem três arestas. Então, todos os ângulos de prismas são ângulos triédricos, tá? Tô falando que é importante lembrar da aula de poliedros, tá? Pra gente lembrar o que é ângulos triédricos, tá?
Então todos os ângulos poliédricos de prismas são ângulos triédricos, pois em todos os vértices saem 3 arestas, tá bom? Sempre 3 arestas por vértice. A gente vai reparar isso. Beleza, vamos lá para frente de novo. Além disso, todas as arestas laterais de um prisma são paralelas e possuem o mesmo tamanho. Galera, essa aresta aqui, ó, C', ela é paralela a essa aresta aqui, A', porque é pela definição, né, que ela é feita a partir de retas paralelas daquela reta suporte que a gente fez aqui, né? E tem o mesmo tamanho, claro, né? Tem o mesmo tamanho porque os planos também são paralelos entre si, tá? Então esse A' tem o mesmo tamanho de C', que tem o mesmo tamanho de B', e todas essas 3 arestas aqui, ó, são paralelas entre si. Beleza, vamos que vamos. Todas as faces laterais são paralelogramas, a gente já frisou isso, né? Mas sempre as faces laterais da superfície lateral é composta de paralelogramas, tá? Beleza, tem aí um prisma girando para vocês reparem que sempre ângulos triédricos, essas arestas aqui, ó, laterais são sempre paralelas e congruentes, tem o mesmo tamanho. O que está em azul são as bases, tá? As bases são iguais, tem o mesmo tamanho, tem a mesma área, enfim, tá? Tudo bem? As faces laterais são paralelogramas, tá? Nesse caso aqui, como a gente pode definir que são retângulos, tá? Mas todo retângulo é um paralelogramo, não vamos esquecer disso. Como é que a gente dá o nome de um prisma, tá? Como é que a gente dá o nome de um prisma? Depende de qual polígono está na base. Lembra que em poliedro, a gente dá o nome para o poliedro dependendo do número de faces que tem o poliedro. No prisma, depende do número de lados do polígono que está na base. Qual é o polígono que está na base? É um triângulo? Então é um prisma triangular. Qual o polígono que está na base? É um quadrilátero? Então é um prisma quadrangular. Qual o polígono que está na base? É um pentado? Então um prisma pentagonal. Vou botar aqui alguns exemplos, olha só. A gente vai ver aí o primeiro. A base é um triângulo, então um prisma triangular. A base é um quadrilátero, então um prisma quadrangular. Tá? A base, para ser um prisma, você tem que olhar e ver que é um prisma. Ó. Aqui, ó, uma base paralela a outra, tá? E as faces laterais compostas de paralelogramas. Aqui, a base paralela. Você tem que saber qual que é a base, tá? Como eu falei, nem sempre as questões vão vir com a base voltada para o chão. Tá? A gente poderia deitar aqui, como eu falei, fazer o telhado de uma casa, por exemplo, tá? Aqui deitar isso daqui, fazer uma engrenagem, uma porca, enfim. A gente pode fazer isso aqui, o alvéolo de uma colmeia. Lembra que a gente falou lá no início da aula passada, na leitura do livro, né? Que a gente falou do alvéolo de uma colmeia, onde deposita o néctar, que são prismas hexagonais, né? As abelhas fazem essa figura geométrica espacial aqui para botar mel, aqui para fazer mel, né? Então a gente tem que olhar para o prisma, gente, e saber qual que é a base, qual que é a superfície lateral desse prisma. Tranquilo? Professor, o prisma quadrangular tanto faz a base, né? Depende da questão, tá? A gente já vai falar desse prisma quadrangular especificamente, tá? Que a gente chama ele de paralelepípedo, né? A gente já vai falar lá na frente, lá no final da aula a gente fala sobre ele, tá? E aí a gente comenta mais sobre ele. Show? Mas a gente dá o nome do prisma pelo polígono que está na base. Tem um triângulo triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal e assim por diante. Beleza? Tranquilo. Vamos que vamos então. Ó, o que é um prisma reto e um prisma não reto, que a gente chama de prisma oblíquo, tá? O prisma reto, ele nada mais é aquele prisma cujas arestas laterais são perpendiculares à base. Se as arestas laterais são perpendiculares à base, a gente tem um prisma reto. Se não são, a gente tem um prisma oblíquo, tá? Então vou dar aqui 2 exemplos disso daqui, ó. O prisma reto, as arestas são perpendiculares ao plano que está aqui na base, tá? E aqui um prisma oblíquo quando ele é tortinho, tem uma escoliose, uma lordose aí, tá bom? As faces laterais do prisma reto sempre são retângulos, tá? Ah, professor, você falou que são paralelogramos sempre.
Sim, tá? O retângulo, ele é um paralelogramo, tá? Quando ele é reto, além de ele ser paralelogramo, ele é um retângulo. Quando ele é oblíquo, tá? Ele só é paralelogramo, não é retângulo aqui nas faces, tudo bem? Quando aqui na base do prisma tiver polígonos regulares, o que é polígono regular, professor? É aquele polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. É equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, né? Então, se aqui na base tem um polígono regular, a gente chama ele de prisma regular, tá? O prisma regular não é o prisma que tem todas as arestas iguais, não, tá? Por exemplo, esse prisma reto aqui, ele me parece ser um prisma regular, porque aqui na base a gente tem um hexágono regular, mas as arestas laterais, ó, não precisam ser iguais à aresta da base, não. Tudo bem? Show? O prisma regular é aquele que tem um polígono regular na base, tá bom? Show? Entendeu o que é prisma reto, prisma oblíquo, prisma regular, tá bom? Então vamos que vamos. O prisma regular, ele pode ser reto ou oblíquo, tá? O prisma regular pode ser reto ou oblíquo. Só basta ter um polígono regular na base. Beleza. Então, olha só. Vamos falar de secções. A gente pode ler como secções ou seções, tá? Tem lugares que se escreve seções. Secção nada mais é do que a gente fazer um churuplave, tá? Pegar um plano e cortar o prisma na horizontal ou na diagonal ou na vertical. Na vertical a gente não vai falar por enquanto, tá? Lá em outros assuntos a gente vai usar essa secção vertical que a gente chama de secção meridional, tá? Mas por enquanto em prisma não precisa, tá? Então a gente só vai falar de três tipos aqui, que é a secção reta, a secção transversal e a secção diagonal. Beleza, ou inclinada, né? Secção diagonal ou inclinada. Olha só, se eu pego um plano e atravesso esse prisma, dependendo da forma como ele atravessa, ele vai dar um nome, e é importante essa forma que atravessa, porque nesse plano, dentro do prisma, vai formar um polígono, tá? E esse polígono vai ser importante para a gente definir algumas coisas aqui para frente, tá? Então, olha só, peguei um plano e atravessei esse prisma oblíquo aqui, tá? O prisma quadrangular oblíquo, porque ele está tortinho, né? Se esse plano, atravessa e forma 90 graus com a aresta, olha que tem um quadradinho aqui, ó. Quer dizer, esse plano aqui está formando 90 graus com a aresta lateral. Repara aqui que forma 90 graus o plano com a aresta lateral. Então a gente chama aqui, ó, de secção reta, tá? Uma secção reta nada mais é quando a gente pega um plano e atravessa um prisma e ele forma 90 graus com as arestas laterais todas, tá? Como essas arestas são paralelas, então aqui vai formar 90 graus também, naquela de lá de trás 90 graus, nessa daqui 90 graus, tá? Então quando isso acontece, ela é uma secção reta, tá? Transversal. Transversal é quando esse plano que atravessa, ele é paralelo ao plano da base, tudo bem? Então o plano que está aqui na base, ele é paralelo ao plano que está fazendo um churuplave no prisma, é paralelo. Então a gente chama essa secção aqui, ó, de secção transversal. Esse polígono que forma aqui, ele é uma secção transversal. Quando não acontece nenhuma coisa nem outra, tá? A gente chama de secção inclinada, tá? Não forma 90 graus e não é paralelo com o plano da base, a gente chama de secção inclinada. Beleza? Num prisma reto, a secção reta e a secção transversal são iguais, tá? Sempre que a gente faz uma secção paralela ao plano da base, ele vai formar 90 graus com a aresta lateral num prisma reto, tá bom? É importante isso, a gente vai ver lá na frente por quê, a gente saber disso, tá? Então primeiro vamos falar aí de área de um prisma, tá? Em prisma, gente, basicamente as questões que a gente vai fazer em prisma, basicamente vão ser em relação a áreas e volumes, tá? Claro que pode ser em outras coisas aí que a gente pode ver, mas normalmente o que vai pedir de prisma é área e volume do prisma, tá bom? E aí a gente tem que saber calcular a área e tem alguns tipos de área. Quais são os tipos de área? A primeira área que a gente tem é a área lateral. O que é a área lateral? É a área da superfície que fica na lateral do prisma. Lembra da superfície lateral? Se eu calculo a área de todos aqueles paralelogramos, a gente tem a área lateral. Então a área lateral nada mais é do que a soma
de todas as áreas de todos os paralelogramos que compõem a superfície lateral. Tudo bem? Se eu somo todos aqueles retângulos ou paralelogramas que ficam na lateral de um prisma, a gente tem aí a área lateral. Tudo bem? Como a área do paralelogramo é base vezes a altura, e a base nada mais é do que o lado do polígono que está na base, eu vou chamar esse lado do polígono que está na base de L, tá? Então, cada área de cada paralelogramo é lado vezes altura. Esse L nada mais é do que o lado do polígono que está na base, tá bom? Então, a área de cada um dos paralelogramos deixa eu voltar aqui para a gente visualizar. A área, por exemplo, desse paralelogramo aqui é a base é o lado desse polígono que está na base, né? A base desse paralelogramo, o lado do polígono que está na base, que eu chamei de L, vezes a altura, né? A área do paralelogramo, base vezes a altura, vezes a altura do paralelogramo, que é a altura do prisma também, tá? A altura desse paralelogramo e a altura do prisma é a mesma, tá? Então, a área de um só é base vezes altura, ou L vezes H. Esse L é o lado do polígono que está na base. Então, se o polígono for reto, é só multiplicar esse L vezes H pelo gênero do polígono que está na base. Por quê? Imagina o seguinte, deixa eu voltar aqui para a gente visualizar. Imagina esse prisma reto aqui hexagonal, prisma hexagonal. Qual é a área lateral? Bom, todos esses retângulos que estão aqui na superfície lateral, que são as faces laterais, eles são retângulos, né? E são quantos retângulos? São 6 retângulos, por quê? Porque é um hexágono aqui na base, né? O gênero do polígono da base é 6. Né? Então eu vou fazer L, que é o lado do polígono que está na base, que é a base do retângulo, vezes H, que é a altura do retângulo, que é a altura do prisma, beleza? Vezes N. O que é N? É o número de lados do polígono. Então, como são 6 retângulos, são 6 lados aqui embaixo, tudo bem? Então, a gente determina a formulinha aí da área lateral se for um prisma reto, que é o mais comum de acontecer, tá? O mais comum que vai acontecer para você é calcular a área ou volume de prismas retos, tá bom? Então, a área lateral vai ser N vezes L vezes H. O que é N? De novo, N é o gênero do polígono que está na base. Quer dizer, se for um triângulo na base, aqui eu vou substituir por 3. Se for um quadrilátero na base, aqui eu vou substituir por 4. Se for um pentágono na base, aqui eu vou substituir por 5. E assim por diante, tá? L é o tamanho do lado desse polígono que está na base. Então, quer dizer, eu tenho um triângulo equilátero, tem um triângulo equilátero de lado 4 centímetros. Então, esse lado aqui vale 4 centímetros, tudo bem? E H é a altura do prisma, ou a altura aí desse retângulo que faz parte aí da superfície lateral, tá bom? Vamos falar de área da base. A área da base é a área do polígono que está na base. Então, é de extrema importância que você lembre das matérias do módulo 1, 2, 3, tá? Do 4 que fala de circunferência, não tanto porque aqui em prisma a gente não vai ver figuras circulares, tá? Vamos ver cone, cilindro não, tá? Então, os polígonos, a gente tem que saber as áreas dele, dos principais polígonos. As áreas todas de triângulo, as áreas todas de todos os quadriláteros, tá? As áreas do hexágono, tá? São as principais áreas que você tem que saber. Todas as áreas de triângulo, todas as áreas de quadriláteros, tá? A gente inclui aí trapézios, losangos, retângulos, paralelogramo, quadrado, tá? Todas as áreas de quadrilátero e do hexágono, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero, tá? 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que fica 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. É importante a gente saber todas essas áreas, tá? Porque a gente vai utilizar aqui para calcular a área da base. A área da base é muito importante em prismas, tá? Tanto para áreas quanto para volumes, tudo bem? Então, para saber a área da base, eu preciso fazer a área do polígono que está na base, basicamente isso. E a área total nada mais é do que a soma da área lateral toda mais a área da base. Só que só tem uma base? Não, tem uma base embaixo e uma base em cima, né? No prisma tem uma base embaixo e uma base em cima. Então, eu vou pegar essa área da base e multiplicar por 2, tá bom? Então, a área total é 2 vezes a área da base, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, tá? Se eu faço 2 vezes a área da base, que as duas bases são iguais, mais a área da superfície lateral toda, eu tenho a área total, tá?
exceto em questões em que a gente esteja trabalhando com uma base só, tá? Existem questões que a gente pode estar falando de um pote sem tampa, por exemplo, tá? O pote sem tampa vai ter uma base só. Se eu for calcular a área total, eu não preciso multiplicar por 2, que só vai ter uma base só, a parte de cima é vazado. Mas a gente não está falando de prisma aí, né? A gente pegou um prisma e está trabalhando com ele, tá? Mas pode ter questões de prisma contextualizadas, enfim, que esteja trabalhando. Por exemplo, tinha uma questão da UERJ uma vez, estava falando sobre uma caixa em formato de diamante, né, do diamante negro. E essa caixa estava sem a tampa dela, digamos assim, tá? A caixa de bombons. E aí, quando a gente for calcular a área total, a gente não precisa calcular a área da tampa, tá? Porque ela é vazada. Beleza. Só em questões específicas. Se não for desse tipo, se for um prisma fechado mesmo, um prisma um sólido geométrico fechado, a gente vai multiplicar por 2 a área da base, porque são duas bases, uma embaixo e uma em cima, tá bom? Vamos ver em exercício. Antes, vamos ver aqui, eu vou deixar você tirar print rapidão das formulinhas, tá? De área de polígonos, tá? Lembrando que essas duas aqui embaixo de circunferência e setor circular, a gente não vai utilizar aqui em prismas, tá? Mas todas as outras é importante você saber: retângulo, quadrado, trapézio, paralelogramo, losango, triângulo equilátero, hexágono, triângulo qualquer, né, que é mais comum, base vezes altura sobre 2. Aqui para o triângulo retângulo, a forma de Herão, que vão dar os 3 lados, por trigonometria, do triângulo inscrito, do triângulo circunscrito, tá bom? Beleza? Faltou aqui a do losango, tá? Mas diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, tá? Qualquer quadrilátero, a gente pode usar essa fórmula daí, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, tá? Para qualquer quadrilátero, não tem aí, mas em qualquer quadrilátero a gente pode usar a fórmula diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, tá? E qualquer polígono regular, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. O semiperímetro vezes o raio dessa circunferência inscrita, tá? Para qualquer polígono regular, tá? Para um hexágono regular, para o pentágono regular, enfim, tá? Eu posso usar essa fórmula de área aqui, ó. Semiperímetro, lembrando, é a metade do perímetro, tá? Se eu somo todos os lados dividido por 2 e multiplico pelo raio da circunferência inscrita, eu tenho a área desse polígono circunscrito, tá? Isso vale para polígonos regulares qualquer. Todo polígono regular ele pode ser circunscrito numa circunferência. Beleza? Aqui do losango aqui, ó, nem tinha visto. Então tem a do losango aqui, tá? Isso vale para qualquer quadrilátero. Show? Fechado, então. Não tem a do paralelogramo, né? Mas a do paralelogramo é a mesma do retângulo, base vezes altura, tá bom? Vamos que vamos. Fazer um exercício aqui sobre isso. Ó, determine a área da base, a área lateral e a área total de um prisma triangular. Quer dizer, já parei aqui, ó. Prisma triangular é aquele prisma que tem a base sendo um triângulo, tá? Um triângulo embaixo, triângulo em cima, a gente vai ligar cada vértice aqui verticalmente. Regular de 6 centímetros de altura. Então a altura do prisma é 6 centímetros e cada aresta da base, como é regular, na base tem um triângulo equilátero, né? A figura que está na base, o polígono que está na base é um polígono regular. Então, o triângulo regular a gente chama de triângulo equilátero e cada lado do triângulo equilátero mede 8 centímetros. Então é o seguinte, olha só, eu tenho um prisma triangular e aqui na base eu tenho um triângulo e cada triângulo tem lado 8, tudo bem? Beleza. A altura desse prisma vale 6. Eu quero primeiro a área da base. A área da base é a área do polígono que está na base. Como é um triângulo equilátero, a gente vai usar a fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Tem que lembrar dessas fórmulas, gente, é muito importante, tá? Conforme você faz questão, você nunca mais esquece, tá? Tem que fazer bastante questões sobre isso. Espero que você tenha feito nos módulos iniciais desse ano, que tenha ficado na sua cabeça as fórmulas de área, tá? Então, a área do triângulo equilátero, que eu tenho um triângulo equilátero aqui na base, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como L vale 8, então vai ficar 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, 64. 64 dividido por 4, 16, raiz de 3 centímetros quadrados. Professor, fala comigo. Pode ter raiz na área? Pode, tá? Qualquer número real pode ficar aqui na área, tá? E lembra sempre de botar a unidade de medida, tá? Não esquece de botar a unidade de medida na resposta aí, tá? A área da base, como ele deu em centímetro, a área em centímetro quadrado, show?
Aí agora a área lateral. Como é um prisma regular, a gente pode fazer aquela fórmula N vezes L vezes H, tá? Posso usar aquela fórmula N vezes L vezes H porque é um prisma regular. Isso daí vai acontecer na maioria das vezes, tá? Se é um prisma regular. Então, olha só. N é o número de lados do polígono que está na base, são 3, então N vale 3. L é o lado do polígono que está na base, 8. E H, 6. Então, 3 vezes 8 vezes 6, que dá 144, né? 24 vezes 6, 144 centímetros quadrados, que a gente está falando de área, tudo bem? N vale 3, que são 3 lados, L é o tamanho desse lado, que vale 8 só. Essa fórmula é para para prismas regulares, tá? Essa fórmula é para prismas regulares. O polígono que está na base tem que ser um polígono regular. Beleza. 3 porque são 3 lados, 8 porque o tamanho do lado, o L vale 8 e H, a altura, vale 6. A área total, né, 2 vezes a área da base, porque são 2 bases, vezes a altura. Desculpa, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes 16 raiz de 3 mais 144. 2 vezes 16 raiz de 3 dá 32 raiz de 3. 32 raiz de 3 mais 144. Eu vou botar o 144 na frente por questão usual mesmo, tá? Então, a área total aqui, ó, a área total seria 144, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. 2 vezes 16 raiz de 3, 32 raiz de 3, tá bom? Considera aqui, ó, como sendo ST, tá bom? Área total, S de space, tá? Show! Vamos falar de um princípio muito importante, que não tem na sua apostila, é importante você entender isso, para a gente falar de volume daqui para frente em poliedros e figuras e sólidos geométricos qualquer, tá? Para a gente entender como é que trabalha volume, eu preciso entender o tal do princípio de Cavalieri, tá? Professor, esse daí é aquele goleiro do Fluminense, do Botafogo? Não, né? Não, tá? É um matemático muito importante, que calcula muitas coisas em relação a sólidos geométricos e disse o seguinte, olha só, olha o que o cara falou. O princípio de Cavalieri é de extrema importância para determinar o volume de diversos sólidos geométricos, tá? A gente vai usar eles para calcular volume, por exemplo, de cilindro, para calcular volume de cone, para calcular volume de pirâmides, tá? Que a gente vai aprender lá na frente. Então é importante que a gente entenda isso. O que disse o Cavalieri enquanto era vivo? Ele disse o seguinte: dado 2 sólidos apoiados no mesmo plano alfa, se todo plano paralelo a alfa determinar nos sólidos seções ou secções, né, transversais equivalentes, quer dizer, com o mesmo valor, então tais sólidos terão o mesmo volume. O que ele disse? Olha só, vamos desenhar, tá? Para entender o que ele falou. Eu tenho aqui um plano alfa, tudo bem? Aqui embaixo. E tem um sólido geométrico apoiado nesse plano alfa. Se eu faço uma secção, tanto faz, tá? De um plano nesse sólido e o polígono que foi formado aqui dessa secção forem equivalentes, quer dizer, tiverem a mesma área, por exemplo, se essa área 1 aqui for igual à área 2, quer dizer que esses 2 sólidos aqui têm o mesmo volume, tá bom? Aqui entre esses planos, os sólidos têm o mesmo volume se essas seções forem equivalentes, tudo bem? Esses 2 planos são paralelos, tracei aqui, quer dizer que o volume desse sólido aqui é igual ao volume do sólido de lá. Claro que é muito mais abrangente do que isso, eu estou tentando dar uma resumida para a gente entender, tá? Mas se você quiser estudar, pesquisa aí sobre o princípio de Cavalieri, que é bem interessante, tá? A demonstração é bem maneiro. Vamos que vamos. Vamos falar de volume então. Como é que a gente determina o volume de um prisma? Olha só. Dado um prisma de área SB, tá? Uma área qualquer, e a altura H, apoiado num plano alfa, é sempre possível construir no mesmo plano que desse prisma um outro prisma de base quadrangular, tá? E de mesma área da base. Como assim? Olha só, eu tenho aqui esse prisma pentagonal aqui, apoiado no plano beta, tudo bem? Beleza. É sempre possível fazer nesse mesmo plano beta um outro prisma de base quadrangular em que a área da base desses 2 prismas aqui sejam iguais, sejam a mesma. Quer dizer, a área desse pentágono daqui
é x. Eu consigo construir um paralelepípedo aqui, um prisma quadrangular aqui, de área da base x também, tá bom? Eu consigo fazer sempre um prisma quadrangular de mesma área da base no mesmo plano de um outro prisma qualquer, tá? De qualquer. Aqui eu fiz o pentagonal, mas poderia ser qualquer um, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Tracei um plano alfa aqui em cima, né? Paralelo ao plano beta. Então, pelo princípio de Cavalieri, como esses dois planos são paralelos, a área daqui de cima também vai ser igual à área daqui, né? SS1 aqui vai ser igual a SS2, porque é um plano paralelo e a gente já determinou que a área da base desses dois prismas aqui são iguais, né? Então, o que a gente pode dizer aqui? Pelo princípio de Cavalieri, quer dizer que o volume desse prisma quadrangular é igual ao volume do prisma pentagonal. Se os dois volumes são iguais, eu sei que o volume de um paralelepípedo, de um prisma quadrangular, ele é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Isso a gente já aprendeu lá, já desde sempre, né? O volume de um prisma é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Repara que esse comprimento vezes largura a gente pode chamar de área da base, né? A área da base não é o comprimento vezes a largura, não é? SB, área da base? Beleza. Então eu posso dizer que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Se o volume do paralelepípedo é igual ao volume do prisma, o volume do prisma então é a área da base vezes a altura, tá? Volume de prisma, área da base vezes a altura. De novo, a gente precisa saber as áreas dos polígonos, tá? Para a gente saber o volume de um prisma. Porque a gente vai precisar saber a área desse polígono que está aqui na base, multiplicar pela altura do prisma, que eu tenho o volume em centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, enfim, tá? Em litro, dependendo, né? Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Determine o volume de um prisma triangular, parei aqui. Prisma triangular reto, tá? Quer dizer, um prisma reto, em que as arestas fazem 90 graus com a base, e que a base é um triângulo, tá? Não me disse se é regular, tá? Não me disse se é regular, então não precisa ser um triângulo equilátero. Aí as arestas da base medem 6, 8 e 10, então realmente não é regular. Então, é um prisma em que a base é um triângulo escaleno, tá? Tem os lados diferentes, 6, 8 e 10. E a altura do prisma mede 12. Então, olha só. Tá meio apagadinho, mas vê se dá para enxergar. Eu tenho um prisma aqui triangular, em que as arestas da base medem 6, 8 e 10. E a altura mede 12. Eu quero saber qual que é o volume desse prisma. Então, olha só. Preciso fazer a área da base vezes a altura. Qual é o polígono que eu tenho na base? Triângulo. Eu penso em triângulo, me vem um monte de forma na minha cabeça, tá? Como eu só tenho os lados do triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula de Herão, tá? A fórmula de Herão a gente usa quando só tem lado do triângulo, não tem altura do triângulo, não tem o ângulo entre eles, não sabe se ele é circunscrito, se é escrito, tá? Enfim, não é um triângulo retângulo, não sei, enfim, tá? Então, olha só, quando que a gente vai aí utilizar a forma de Herão? Quando a gente tiver os três lados do triângulo, tudo bem? Então, vou utilizar a forma de Herão para essa questão. O que diz a forma de Herão? Diz que a raiz quadrada do semiperímetro é igual, que multiplica o semiperímetro menos um lado, que multiplica o semiperímetro menos outro lado, que multiplica o semiperímetro menos outro lado. Eu estou usando fórmulas mais trabalhosas mesmo, não as fórmulas mais comuns, tá? Para a gente ver como é que isso acontece mesmo com essas fórmulas, tudo bem? Mas isso pode ser utilizado com qualquer fórmula de polígono plano, dependendo do polígono que está na base, tá? O semiperímetro é a metade do perímetro, né? Então vai ficar 6 mais 8, 14, 14 mais 10, o perímetro é 24. Mas o semiperímetro é metade de 24, 12. Então aqui, em vez de escrever Pzinho, eu vou escrever 12. Então 12 vezes 12 menos um lado que é 6, 12 menos outro lado que é 8, 12 menos outro lado que é 10. 12 menos 6, 6, 12 menos 8, 4, 12 menos 10, 12. Então ficou 12 vezes 6 vezes 4 vezes 2, né? Isso aqui, essa multiplicação, 12 vezes 6 vezes 4 vezes 2 dá 576. E a raiz quadrada de 576, sempre tirando a raiz quadrada aqui na forma de Herão, dá 24. Beleza, descobri a área da base, 24 centímetros quadrados, tá?
só basta multiplicar pela altura, porque o volume é a área da base vezes a altura, tá? Descobri a área da base 24, multiplicou a altura que é 12, 24 vezes 12, 288 centímetros cúbicos, tá? Volume em centímetros cúbicos aqui. Tudo bem, gente? Vê se deu para entender aí. É basicamente isso o volume, tá? Galera, vamos falar de um prisma, como eu falei desde o início dessa aula daqui, que é o prisma mais importante que a gente vai ter aí para estudo, que é o paralelepípedo, tá bom? A gente tem como determinar fórmulas específicas para o paralelepípedo, tudo bem? Então, olha só. Todo prisma cujas bases são paralelogramo é chamado de paralelepípedo. Então, se a base do prisma é um paralelogramo, podendo ser um losango, podendo ser um retângulo, podendo ser um quadrado na base, a gente chama esse prisma de paralelepípedo, tudo bem? Conhece o paralelepípedo pelo calçamento de uma rua, né? A gente usa ali aquela forma geométrica espacial, né? Já chama aquilo ali de paralelepípedo, né? Mas na geometria espacial é qualquer prisma em que a base seja um paralelepípedo. Um paralelogramo, desculpa, tá? Vamos lá. A gente tem alguns tipos de paralelepípedos. O primeiro é o paralelepípedo retângulo. O que é o paralelepípedo retângulo? É o prisma reto cujas as bases são retângulos, tá? Se a base é um retângulo e é um prisma reto... Desculpa. Se a base é um retângulo, então a gente tem um paralelepípedo retângulo, tá? Se é um prisma reto, a gente vai chamar de paralelepípedo reto-retângulo, tá bom? E o cubo? O cubo nada mais é do que um paralelepípedo retângulo, porque em que as faces são quadrados, tá? Se todas as faces do prisma são quadrados, a gente tem aí um cubo, tá? Todo cubo é um paralelepípedo retângulo, mas nem todo paralelepípedo retângulo é um cubo, tá bem? Vamos lá, vamos observar aqui. Então aqui a gente tem um paralelepípedo oblíquo, tá? Aqui a gente tem um paralelepípedo reto-retângulo, como eu falei, né? Porque ele é um paralelepípedo reto, porque as arestas formam 90 graus com a base, e na base a gente tem um retângulo. Pode ser um quadrado ou pode ser um retângulo qualquer, tá bom? Se todas as faces são quadrados, a gente tem um cubo, tá bom? Então, olha só. Aqui, a base desse paralelepípedo, ele é um quadrado, mas ele é um cubo? Não. Por quê? Porque as faces laterais não são quadrados, tá? Aqui, se todas as faces são quadrados, a gente tem um cubo. Lembrando que o cubo, a gente pode chamar ele de poliedro, né? Pela nomenclatura hexaedro, tá? Todos esses aqui, ó, todos esses prismas são hexaedros, tudo bem? São poliedros de 6 faces. Mas a gente já é íntimo, né, de prisma, então a gente vai chamar pelo apelido, tudo bem? Então ele é um prisma quadrangular, ou é um paralelepípedo reto-retângulo, ou ele é um cubo, tudo bem? A gente já sabe os apelidinhos dele, não precisa ficar chamando pelo nome completo, tá bom? Então, ele é um poliedro, ele é um hexaedro, tudo bem? Porque tem 6 faces. Mas, a gente, a partir de agora, esses tipos de poliedro, a gente vai chamar de prisma quadrangular, ou paralelepípedo reto-retângulo, ou cubo, tá? Tudo bem? Tudo bem até aí? Agora a gente vai determinar algumas fórmulas para paralelepípedo reto-retângulo e para cubo, tá? Que é importante a gente entender que se a gente souber essas fórmulas, a gente dá um pulo do gato aí em certas questões. Olha só. Estudando o paralelepípedo reto-retângulo, né? Um paralelepípedo retângulo possui faces congruentes 2 a 2. Como assim? Vamos voltar aqui nesse paralelepípedo reto-retângulo. Essa face aqui da frente, ela é congruente, igualzinha à face lá de trás. A face aqui da direita, ela é igualzinha à face da esquerda. A face de baixo é igualzinha à face de cima. Claro que como aqui é um quadrado, essas 4 faces laterais são iguais, mas poderia ser um retângulo qualquer, tá bom? Aí a face da frente é igual à de trás, a da direita é igual à da esquerda, a de baixo é igual à de cima. Então tem faces congruentes 2 a 2, tá bom? De 2 em 2 elas são congruentes. Beleza, então olha só, botei um paralelepípedo aqui também apagado, mas dá para enxergar. Tá? Um paralelepípedo aqui, no caso a base é essa parte aqui maior, depende, tá? A base pode ser qualquer parte aqui, mas eu botei a base aqui como essa parte maior, beleza? Aqui, ó,
essa face de baixo é igual à face de cima, a face da direita aqui é igual à face da esquerda, a face da frente é igual à face lá de trás, tudo bem? Tracei a diagonal desse paralelepípedo, uma delas, tá? Que vem daqui desse vértice de cima até o vértice lá de baixo. Tracei a diagonal da base, tá? Do polígono que está na base, a diagonal desse retângulo, uma delas, né? Que veio daqui até aqui, tudo bem? E dei o nome para algumas arestas. Então, essa aresta daqui é a aresta A, aqui a aresta B, aqui a aresta C. Então, comprimento A, a largura B e a altura C, tá? Então, como aqui é B, lá aquela aresta aqui do cantinho também é B. Como aqui é C, essa aresta aqui, ó, também é C, beleza? Então, vamos que vamos determinar algumas coisas aqui. Primeiro, a área total. Como as faces são congruentes 2 a 2, o que eu preciso fazer? A área dessa face mais a área da face de trás, que é igual. Então, 2 vezes a área dessa face da frente, mais 2 vezes a área dessa face da lateral, que é igual a da de baixo, 2 vezes a área dessa face aqui de baixo, que é igual a área de lá de cima. Como eu estou fazendo 2 vezes cada uma, só multiplica por 2 e botei o 2 em evidência aqui, né? Estãozinho chororó. Então, olha só. Qual é a área dessa face aqui da frente? Então, é Azinho vezes Czinho, né? Base vezes altura. A área desse retângulo aqui da frente, da face da frente aqui, ó, é Azinho vezes Czinho. Base vezes altura, A vezes C. Como eu vou multiplicar por 2, 2 vezes Azinho vezes Czinho. A área dessa face lateral, Bzinho vezes Czinho. Então, 2 vezes Bzinho vezes Czinho. A área da face de baixo, 2 vezes, porque tem que somar com a de cima, Azinho vezes Bzinho. Então, 2 vezes Azinho vezes Bzinho, 2 vezes Bzinho vezes Czinho, 2 vezes Azinho vezes Czinho, vou botar o 2 em evidência, acontece isso aqui. A área total, que é a soma de todas as faces, a área de todas as faces, vai dar 2 vezes Azinho vezes Bzinho, mais Bzinho vezes Czinho, mais Azinho vezes Czinho. Tudo bem? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou aplicar 2 vezes Pitágoras, tá? Tio Pete aqui, ó. Vou aplicar Pitágoras nesse triângulo 1. Ele é um triângulo retângulo, professor? Porque aqui, ó, nessa quina aqui, ó, forma 90 graus. Então, esse triângulo aqui, ó, de catetos Bzinho e Azinho e hipotenusa Dzinho, eu vou aplicar Pitágoras nele. E vou aplicar Pitágoras nesse triângulo 2 aqui, ó, de catetos Czinho e Dzinho e hipotenusa Dzão, tá bom? Então, eu tenho 2 triângulos retângulos que eu destaquei aqui. O triângulo 1, que está aqui na base, tá? Pegando metade da base. E o triângulo 2 aqui pegando essa diagonal aqui, beleza? Olha só, primeiro Pitágoras no triângulo 1, Dzinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, Pitágoras, tudo bem? E agora Pitágoras no triângulo 2, Dzão ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a Czinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado, tudo bem? Olha só, eu quero saber alguma relação com Dzão, tá? Porque às vezes pode pedir qual que é a diagonal do paralelepípedo, tá? Reto retângulo. Então, olha só. Esse Dzinho ao quadrado, eu já sei quanto é que é. Quanto que é Dzinho ao quadrado? Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui. Em vez de escrever Dzinho ao quadrado, eu vou escrever Azinho mais Bzinho. Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. E esse Czinho vai continuar, né? Então, olha só. Então, Dzão ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Esquece esse mais Dzinho ao quadrado aqui, tá? Saiu a mais, tá? Então, só vem até aqui ao Czinho ao quadrado, tá? Substituir Dzinho ao quadrado por Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Então, esse aqui sumiu, beleza? Então, quer dizer que Dzão ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Lembrando que um é o comprimento, o outro é a largura, o outro é a altura, tá? Esse quadrado daqui vai para o lado de lá virando raiz quadrada, tá? Esquece esse Dzinho ao quadrado aqui, tá? Não tem ele. Então, quer dizer que a diagonal do paralelepípedo é igual ao comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado mais a altura ao quadrado, tá? Esquece essa diagonalzinha aqui ao quadrado, tá? Então, a diagonal desse paralelepípedo, que vem desse vértice até esse vérticezinho aqui, tá? O comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado mais a altura ao quadrado. Tá? Lembrando que, se você não lembrar dessa fórmula, você pode fazer Pitágoras lá na hora, mas você vai gastar um tempinho a mais com o desenho, tá? Você pode usar a fórmula direto para não precisar usar Pitágoras. Mas se você quiser, você pode usar Pitágoras aí para determinar isso, numa questão, tá? Outra coisa, o volume, tá? O volume de paralelepípedo a gente já sabe que é o comprimento vezes a largura vezes a altura, beleza? E também a área da base vezes a altura, né? Porque Azinho vezes Bzinho é a área da base. Show?
Vamos ver um exemplo aqui sobre como a gente vai fazer questão de paralelepípedo. Ó, dado um paralelepípedo retângulo de arestas iguais a 3, 4 e 12, quer dizer, tanto faz se é o comprimento, largura ou altura, tá? Uma é 3, outra é 4, outra é 12. Determine sua área total, tá? A área total, né? Lembrando que é 2 vezes 1 vezes o outro, 3 vezes 4, mais 3 vezes 12, mais 4 vezes 12, tá? A gente pode fazer dessa forma, a gente viu agora há pouco. Sua área total, a diagonal e o volume. Primeiro, a área total. Lembrando que a área total é 2 vezes AB mais AC mais BC, né? AB é 3 vezes 4. AC posso fazer 3 vezes 12. E BC, 4 vezes 12, tá? Fazendo essa continha aqui, 3 vezes 4 deu 12. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 12, 48. Somando esses números aqui de dentro, deu 96. 96 vezes 2 quer dizer que a área total é 192 centímetros quadrados, tudo bem? Então vamos, ó, a área total foi, vamos para a diagonal. Diagonal, lembrando que eu vou consertar aquela fórmula lá, tá? A fórmula é diagonal do paralelepípedo igual a raiz quadrada do comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Acabou aí, tá? Então, Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Show. O Azinho vale 3, o Bzinho vale 4, o Czinho vale 12. Então, 9 mais 16 mais 144, que dá 169, raiz de 169, 13. Show? Falta só a gente determinar o volume, né? O volume de um paralelepípedo, área da base vezes a altura, né? Tanto faz aí, porque vai ser a multiplicação, né? Área da base vezes a altura é o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Só multiplicar os três números, 3 vezes 4 vezes 12, A vezes B vezes C, tá? 3 vezes 4 vezes 12 vai dar aí 144 pra gente, tá? 144 centímetros cúbicos. Beleza? Falamos de paralelepípedo, vamos falar de cubo, basicamente, tá? Que também é um paralelepípedo, tá? É um paralelepípedo retângulo específico, né? Sabemos que o cubo é um paralelepípedo retângulo com todas as arestas congruentes. Todas as arestas vão medir A, tá bom? A gente vai normalmente chamar as arestas de um cubo de forma literal como sendo A. Assim podemos aplicá-las, tá? Aplicar as fórmulas anteriores. Aplicar as fórmulas anteriores fazendo-se o que era comprimento e altura virar tudo sendo A, tudo sendo lado apenas, tudo bem? Então, olha só, um cubo qualquer de aresta de tamanho A, tá? Comprimento vale A, largura vale A, altura vale A, beleza? O que a gente tem aqui? Primeiro, se eu quiser saber qual que é a área lateral, você sabe que um cubo tem 4 quadrados aqui na lateral, um em cada face aqui, né? 4 quadrados, em que cada lado do quadrado mede A, então A ao quadrado vezes 4, 4A ao quadrado é a área lateral, tá? Um quadrado tem área A ao quadrado, como são 4 quadrados na laterais, 4A ao quadrado, tudo bem? Se eu quisesse a área da base eu tenho um quadrado, então A vezes A ao quadrado, né? Beleza. Se eu quisesse a área total, são 6 quadrados iguais, né? 6 quadrados de face de área A ao quadrado. Então, 6 quadrados, 6 faces, é um hexaedro. Então, é 6 vezes A ao quadrado, 6A ao quadrado. Show? Se eu quiser a diagonal, olha só, a diagonal, a gente estava fazendo raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Só que o A, o B e o C, a gente está chamando tudo de A, né? B e C, a gente está chamando de A. Então, vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, que dá raiz quadrada de 3A ao quadrado. Esse A ao quadrado sai da raiz, né? Então, vai ficar raiz quadrada de A raiz de 3, né? Porque aqui vai ficar 3A ao quadrado, o A ao quadrado sai da raiz e o 3 fica preso. Então, vai ficar A raiz de 3. Então, a diagonal de um cubo é A raiz de 3. O A é o tamanho da aresta, tá bom? Então, olha só. Se você não lembrar, é claro que você pode utilizar aqui Pitágoras para determinar isso na sua questão. Mas você vai gastar tempo, espaço, tá? De folha, é muito mais fácil a gente usar direto a fórmula, tá? Que a diagonal do cubo é A raiz de 3. A é o tamanho da aresta do cubo, beleza? E o volume, tá? A área da base, quer dizer, A ao quadrado vezes a altura, A vezes A ao cubo, tá? Beleza? Vamos fazer um exercício e a gente fecha por hoje aqui nosso assunto de prismas. Então, olha só,
A soma de todas as arestas de um cubo vale 72. Olha só, um cubo a gente tem que saber, tá? Um hexaedro qualquer, a gente tem que saber que a gente tem quantas arestas. Vamos lá. A gente já sabia lá de poliedros, né? São 4 em cima, são 4 arestas em cima, mais 4 embaixo, né? Que já formam 8, mais 4 nas laterais descendo assim, né? Então 4 mais 4 mais 4 são 12 arestas, tá? Então a gente tem 12 arestas e a soma dessas 12 arestas dá 72, né? Então 72 dividido por 12, eu sei que cada aresta tem tamanho de 6 centímetros, tá? Então cada aresta tem tamanho de 6 centímetros. Eu quero saber qual que é a área total. A área total nada mais é do que 6a ao quadrado, né? Então vai ficar 6 vezes 6 ao quadrado. 6a ao quadrado é a área total, que são 6 faces, cada face tem área ao quadrado. O A vale 6, né? Então 6 ao quadrado 36, 6 vezes 36, 216 centímetros quadrados é a área total, beleza? A diagonal é A raiz de 3, né? O A vale 6, então não tem que fazer 6 raiz de 3, só substituir, não tem conta nenhuma, beleza? Então a diagonal do cubo, 6 raiz de 3. Muito mais fácil do que a gente fazer o desenho, ficar fazendo Pitágoras para lá e para cá, para determinar isso. E o volume é A ao cubo, né? Que é 6 ao cubo, que dá 216. Professor, a área total é igual ao volume? Não. Tá? Ah, mas os dois são 216. Sim, mas um é em centímetro quadrado, o outro é em centímetro cúbico. Não tem como comparar isso daqui, tá bom? A gente não tem como dizer que é igual, não. Tá? Um a gente está trabalhando com medida de área, unidade de medida de área, o outro está com unidade de medida de volume, tá? São coisas diferentes. Galera, espero que tenha dado para entender aí todos os assuntos que a gente tenha passado por aqui sobre prisma. Eu te aconselho bastante fazer os exercícios do módulo 10, da sua apostila. Além disso, pesquisar mais sobre isso, tá? Sei lá, coisas sobre o assunto, por exemplo, dobraduras, tá? Fazer dobraduras de prisma. Tem uma página na internet chamada Matemática de Outro Jeito, que é de um professor da UERJ, que foi meu professor. Ele ensina matemática, ensina a fazer prismas com dobraduras, tá? Por exemplo, também baixar aplicativos de realidade aumentada de poliedros, que a gente consegue ver os prismas na nossa mão, na nossa frente, tá? Pesquisa aí no seu Google Play, no seu iOS, qual o melhor aplicativo que você pode fazer isso. Tem como, tá? A gente fazer realidade aumentada com prisma, a gente visualizar, contar as arestas, contar os vértices, ver os ângulos poliédricos, enfim. É importante que você se insira nesse mundo, tá, de geometria espacial, para a gente começar aí a destrinchar, porque cada vez a gente vai mergulhando mais nesses assuntos. Show? Galera, eu espero que vocês aí estejam em casa, estejam se cuidando, tá? Logo, logo isso tudo vai passar. Vocês podem contar com a gente porque vocês precisarem, tá? Estejam presentes nas aulas ao vivo, eu vou procurar estar em algumas também, tá? Para tirar essas dúvidas que vocês têm com os exercícios ou com alguma coisa que ficou de dúvida aqui, tá? Pergunta sempre as dúvidas para os amigos que vocês têm intimidade, que entenderam o assunto, para professores que vocês têm contato, tá? Para um cara maneirão chamado Google, tá? Pergunta essas dúvidas para ele também, tá? A escola não parou, a gente também não quer que vocês parem de estudar, tá bom? Espero que todos estejam no foco. Se você chegou até aqui no final, você é um vitorioso, parabéns, fico muito contente por isso tudo, tá? Bons estudos e abraços virtuais para vocês, beijão.